Olá, pessoas, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes de volta à nossa criação de personagem. E hoje nós vamos dar continuidade à criação de Elinor Beaufort. E sim, essa é a pronúncia, Beaufort. Ela é bastante francesa, porque tanto o nome Elinor como o sobrenome Beaufort é francês. Então, ela tem descendência francesa bem forte, provavelmente de pai e mãe, são imigrantes franceses. O que é interessante, pode ser parisiense, de repente, pode ter alguma relação com Madame Lenormand, pode ter, não alguma linhagem, né, mas no sentido de uma tradição de cartomancia com relação a isso. Como eu tinha prometido, eu passei a limpo tanto a habilidade dela, o benefício ocupacional, as habilidades investigativas estão passadas a limpo. Também já estabeleci aqui o limite de crédito dela e tudo mais. E eu mudei uma coisa na história dela. Uma pequena coisinha. O bem que ela comprou e que fez a mudança dela não foi um carro, mas sim uma motocicleta BMW R12 usada do ano de 1935. E isso foi uma forma então de estabelecer, tanto porque eu não tinha gostado muito dos modelos de carro que tinha ali no jogo. Caso você queira saber que moto é essa, se eu já aprendi a editar alguma coisa, deve estar aparecendo a imagem, mas não garanto nada. Eu já tinha dito para mim mesmo que eu não ia fazer nenhum tipo de edição nesses vídeos, porque senão eles nunca sairiam. Porque ou eu edito, ou eu gravo, ou eu faço qualquer coisa. Então tá saindo cru mesmo, porque é a única maneira de eu me motivar a fazer isso. Mas se tiver alguma coisa, talvez eu tenha colocado pelo menos a imagem aí, a foto de uma motocicleta BMW R12, que acabou sendo involuntariamente uma homenagem a uma grande amiga da minha esposa, porque uma cartomante motociclista e tudo mais, acabou se formando uma personagem aqui que não estava planejado, ia ser só um calhambequezinho, algum pequeno carro, mas quando eu vi a moto e vi a estética da moto e tudo mais, então ok, esse foi o ponto que aí inclusive encaixa mais interessante no dilema que ela passa, porque motocicleta tem todo esse imaginário de liberdade, de correr, de autonomia, de independência, né? Porque a moto é praticamente são os nossos cavalos de aço, são os cowboys modernos montados em suas motocicletas, desbravando o, o, o velho oeste estadunidense. Então talvez tenha aqui, apesar que Nova York não fica no oeste, muito menos no velho, mas enfim, ela tem uma motocicleta, então esse símbolo de liberdade, do poder, mas ao mesmo tempo é um símbolo de rebeldia, né? De alguém talvez individualista demais, e ela tá com esse ponto. Casa bem todo esse imaginário da motocicleta com o dilema que ela tá passando, né? Me liberto disso ou não? Volto a tempos mais simples ou sigo em frente para tempos mais complexos? Bom, perdemos muito tempo nisso. Madame Tentação hoje terá suas habilidades gerais estabelecidas. As habilidades gerais são as habilidades onde você rola dado nesse jogo. O Rastro de Cthulhu divide o jogo da seguinte maneira. Ele é um jogo de investigação e horror. Quando ele está investigando, quando ele está na parte investigação, ele usa um sistema com habilidades investigativas, que é um sistema bem binário. Ou seja, eu tenho pontos em ocultismo. Não importa quantos, eu tenho 4 aqui, mas se eu tivesse um ponto em ocultismo, qualquer pista relacionada ao ocultismo, a minha personagem encontraria. Então, praticamente eu só me pergunto assim, estou analisando essa determinada cena, existe alguma pista associada ao ocultismo? Se a resposta for sim, eu tenho essa pista, eu encontrei ela, porque eu estou olhando a cena, claro, não é simplesmente chegar naquela cena, se você for jogar isso com seus amigos assim, e dizer, eu tenho medicina, o que tem a ver com medicina? Não, aí tu não está jogando RPG, mas
Imaginemos a situação onde há um corpo caído no chão, com ferimentos de facadas ao longo do tronco. Eu posso dizer o seguinte: olha, eu tenho conhecimento em ocultismo, eu estou analisando a posição dessas facadas. Narrador, isso me diz alguma coisa? Tem algum simbolismo na ordem onde estão essas facadas, no posicionamento? Forma algum símbolo, alguma escrita? Se tiver qualquer coisa relacionada ao ocultismo na posição dessas facadas, ele vai ter que me dizer. Ele pode dizer que tem a ver exatamente com isso que eu falei, ou ele pode dizer, não, olha, não tem nada a ver com símbolos ou coisa assim, mas analisando os ferimentos, assim, tu percebe que eles não foram feitos com uma faca comum. Muito provavelmente foi com algum tipo de punhal ritualístico, e tu percebe isso pela forma como os cortes foram feitos, isso porque tu já viu em sacrifício de animais ou coisa assim, como é que ficam os cortes feitos por um punhal. É diferente de uma faca de cozinha, por exemplo. Pronto, peguei a minha pista. Então, quando eu estou investigando, eu tenho as habilidades investigativas, que elas são binárias, 0 ou 1. Tenho, não tenho, sei, não sei. Quando eu estou na parte do horror, aí sim eu tenho a incerteza do rolar de dados. Tudo nesse jogo é resolvido com apenas um único dado. O bom e velho D6, 6 faces. A dificuldade dos testes nesse jogo vai de 2, que é a coisa mais fácil possível, tu só fracassa se tu tirar 1 no dado, até 8, que é beira o impossível. E aí tu vai me dizer, bom, se o narrador colocar a dificuldade de 8 para uma situação, como diabos eu tiro 8 em um dado de 6 faces? E aí o jogo te diz, bom, nós nos inspiramos aqui nos bons e velhos jogos de survival horror. Lá Resident Evil na época do PlayStation 1, ou talvez no remake do primeiro Resident Evil, que ainda tinha bastante aquela coisa de acumular munição, de tu controlar o que tu tá trazendo no teu inventário, se tu tá colocando mais itens de cura, menos. Silent Hill, especialmente os primeiros também, que tinha muito disso, do que tu vai deixar para trás, o que tu vai trazer contigo. O Resident Evil mesmo, ele era um excelente jogo disso, porque o Silent Hill, até onde eu me lembro, tu carregava todos os itens sempre contigo, mas o Resident Evil tinha muito de tu se preocupar com o que tu deixa para trás, e tu fazia sempre um equilíbrio entre, ok, eu posso gastar munição, que é um recurso bastante finito, para matar esse zumbi, mas eu gasto a minha munição, vou ter dificuldade pro futuro, mas esse corredor aqui fica livre de zumbis. Ou eu não mato os zumbis e corro o risco de deixo esse corredor ainda com zumbis, passo correndo por ele e tudo mais, mas corro o risco de perder pontos de vida, que é um outro recurso finito, porque eu vou ter que usar itens de cura e tudo mais. Então tu tá o tempo todo botando num cálculo os 3 elementos, que é a tua habilidade como jogador contra qual recurso tu vai preferir arriscar, munição ou vida. Esse jogo ele vai tentar trazer esse elemento também. Então, antes de cada rolagem de dados, eu posso gastar pontos da minha reserva de habilidades gerais para somar ao resultado do dado. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá pular um muro. A dificuldade média de qualquer coisa é 4. Tá? O narrador nunca diz a dificuldade. Ele sempre vai, eu vou aqui, quando eu estiver jogando, eu vou criar um sisteminha, alguma coisa, para estabelecer uma margem ali dentre, provavelmente vai ser uma margem curva das dificuldades, mas vamos supor que ele te diga, olha, tu tá na tua frente tem um muro coberto de musgo, tem alguns caixotes próximo dele, e ao longe tu consegue ouvir o uivo dos lobisomens que estão te perseguindo. O que tu faz? Tu tem que fazer o cálculo na tua mente. Bom,
o muro está coberto de musgo, então provavelmente a dificuldade normal desse muro seria 5. Mas se eu disser para o narrador que eu vou usar as caixas para empilhar elas, para tentar formar uma coisa, talvez eu consiga baixar essa dificuldade de volta para 4. Então tu está fazendo esse cálculo na tua cabeça. Então vamos supor que eu pensei assim, tipo, tá, na minha cabeça o cálculo aqui é 4, perfeito. Então eu digo para o narrador, tá, eu vou gastar 2 pontos em atletismo e vou rolar um dado. Então esses 2 pontos que eu gastei, eu somo o resultado do dado, tirei 2, olha que dado maravilhoso para fazer exemplos, isso mesmo, seja bastante didático. Eu gastei 2 pontos, mais os 2 que eu rolei no dado, 4. E aí eu digo para o narrador, 4. E o narrador explica para mim, tu empilha as caixas de madeira podre perto do muro coberto de musgo e quando tu tá quase conseguindo pular o muro, tu ouve o crack do teu pé rachando a caixa de madeira e tu escorrega de volta. Desculpa, tu falhou no teste, a dificuldade era 5. E aí ele te explica que a parede coberta de musgo, na verdade, tinha uma dificuldade 5 e que os caixotes cobertos os caixotes de madeira não mudavam isso, porque os caixotes estavam com a madeira podre. Eu não me lembro agora se eu descrevi como madeira podre, mas se eu tivesse narrando essa história, eu diria que a madeira é podre. Então, é uma falsa esperança para o jogador. Talvez, para ele ter a ideia de fazer o teste, eu diria para ele, você está escorregando do muro. O que é que tu faz antes? Tu decide tentar pular, se esforçar em dobro para pular esse muro, ou tu simplesmente se joga de volta e tenta fazer outra coisa? Então eu digo para ele talvez que se ele tenta, como ele está escorregando do muro, ele ainda consegue fazer alguma coisa para tentar impedir a queda dele. É uma forma de imaginar. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar todas as habilidades gerais do jogo e vamos dividir 65 pontos entre elas. Se uma habilidade tem 0 pontos, das duas uma, o narrador tem a liberdade de inferir uma das duas coisas. Ou se eu tiver 0 numa habilidade, eu não posso usá-la, é uma das possibilidades, ou os testes ficam sempre 2 pontos mais difíceis. Então, por exemplo, qualquer coisa que fosse dificuldade 4, agora é dificuldade 6. Então, se eu não colocar nenhum ponto em armas de fogo, por exemplo, toda vez que eu der um tiro, eu só acerto se eu rolar um 6 no meu dado. Essa é uma das formas. Eu prefiro jogar assim, inclusive, porque coloca no jogador esse tipo, não, vai lá, coloca 0, fica tranquilo, só que se em algum momento tu precisar desarmar uma bomba, tu só vai conseguir se tu rolar 6. Mas eu senti, narrando Rastro de Cthulhu para amigos, coisa e tal, que se tu disser que ele não pode fazer um teste se ele não tiver nenhum ponto, ele vai colocar um ponto em tudo, porque ele não quer nunca chegar numa circunstância onde ele não pode fazer nada. Então eu prefiro isso, tipo, não, o 0 simplesmente aumenta a dificuldade. Dito isso, pessoas, expliquei um pouco como funciona a mecânica do jogo, porque eu sentia que eu estava deixando isso para trás. Agora nós vamos fazer um vídeo dividindo essa pontuação para vocês. Vamos criar a pontuação das habilidades gerais de Elinor.